É isso aí, boa noite, uma ótima noite a você que acompanha a programação da TV Mais. Falamos ao vivo nesta noite de quarta-feira, esquentou um pouquinho, né? Ainda bem, porque ontem fez um frio danado aqui no alto do Jardim Bela Vista, em Santo André, em todo o Grande ABC, em São Paulo, no estado como um todo, né? Mas felizmente hoje o solzinho até pintou, um calor, temperatura agradável e assim vamos lá com o Esporte Mais para falar do cenário esportivo regional, para falar do São Bernardo. Aliás, ô produção, sabe quem eu queria aqui no programa? Edson Boaro. Marcos, tá na escuta aí, Marcos? Vê aí, poxa vida, produção, vê se faz... Poxa vida. Oi. Tô te ouvindo bem agora sim. Corre aí, meu, tenta trazer o Edson Boaro aqui. É difícil, cara. Não, tratou mal. Falou assim mesmo? Que isso, brincadeira. Vamos ver aí qualquer dia de trazer o Edson Boaro aqui. Bom, mas antes de falar de seleção brasileira, São Bernardo, né? Obrigado pela intervenção que não agregou em absolutamente nada, Marcos. Muito obrigado. Mas antes de falar dos assuntos do esporte da nossa região, eu quero dizer o seguinte: tem prêmio para você na próxima sexta-feira, para você que participa pelo 94709-2534. Ou aqui, né, o retorno, ó. 94709-2534 pelo WhatsApp. Nosso canal de comunicação inteiramente à sua disposição. Críticas, sugestões, dúvidas, opiniões, mande pra gente. Você corre um sério risco de faturar 2 pares de convites para almoçar em um dos restaurantes mais tradicionais da região, que é o La Gábia. Em 2 endereços, na Doutor Baeta Neves, número 96, e também na Armando Ítalo 7, número 688. Você vai falar com o seu Aloísio. Seu Aloísio que não gosta absolutamente nada do esporte na região. Gosta ou não gosta, Guina? Gosta muito. Tô brincando, claro. Seu Aloísio, fanzaço do São Bernardo, do Santo André, do São Caetano, do voleibol de São Bernardo, sempre ajudando, contribuindo bastante para o esporte na nossa região. Um abraço registrado, como sempre, ao seu Aloísio. E vamos lá, vamos com os assuntos de hoje. Eu queria falar um pouquinho do São Bernardo. E olha quem está conosco, Edson Boaro. Quando ele entrou aqui no estúdio, a primeira coisa que eu disse foi a seguinte: pô, é uma miragem, não é possível. Obrigado, Edson. Obrigado pela presença mais uma vez aqui nos estúdios da TV Mais. É um prazer, Léo, estar aqui com você, né? Para a gente falar sobre esporte, falar sobre futebol, que é coisa agradável de se falar, né? É. E você não poder recusar esse convite seu de forma alguma, que você é uma pessoa que sempre me tratou muito bem. Nesses tempos nós estamos no São Bernardo, à frente do São Bernardo, então não poder atendê-lo. Eu falei de comentar em relação ao São Bernardo, porque o Edson Boaro se desligou do São Bernardo, vamos falar sobre isso também, mas a gente tem de relembrar um pouquinho do que foi o Edson Boaro no Bernô. E aí todo mundo, ou a maioria das pessoas, né, que acompanham o futebol regional de forma superficial, e a gente acaba entendendo isso também, não vão lembrar do trabalho do Edson na base. E como foi importante o seu trabalho na base, eu diria o seguinte: claro, a conquista do título da Copa Paulista, a campanha no Campeonato Paulista do ano passado foi interessante, mas o trabalho na base foi essencial para o São Bernardo hoje, do São Bernardo atual, Edson. A gente fez um trabalho desde 2009, né? Quando eu fui chamado para o São Bernardo em 2009, né? Pelo Luiz Fernando. É um projeto, né, a longo prazo. Eu abri mão da condição minha de treinador que eu estava, né? Como treinador em 2009, estava trabalhando no Paysandu, e o penúltimo time foi o Paysandu, e o último tinha sido a Francana pela Série A3. E o projeto era interessante, eu gostei da ideia e eu trabalhei à frente com o Luiz Fernando esse tempo todo, fui na formação, já tinha uma experiência pequena, né, lá no Corinthians, e a gente procurou trazer para o São Bernardo e dar o máximo nesses 6 anos e meio que nós estamos à frente do São Bernardo na categoria de base. Eu acho que a gente conseguiu fazer uma base com muita transparência, né? Tem ideia de quantos jogadores foram revelados na sua gestão de 2009 para cá?
Ah, são muitos jogadores. Jogadores que saíram, jogadores que ainda continuam no elenco? Tá aí, tá Felipe Matheus, tá aí, tá o Kaique, tem muitos jogadores, eu vou lembrar todos agora. Uhum. Eu acho que para o São Bernardo foi muito importante, né? Porque você aí, numa contratação futura de Campeonato Paulista, que é o principal, né? Que é o mais importante para o São Bernardo, o Campeonato Paulista, você aí tem jogadores de ação do São Bernardo, né? Jogadores de base, e aí você fica de um terço desse grupo que você contrata de 30 jogadores, formado na base, que você consegue manter aí e diminuir um pouco a folha de pagamento, que é muito caro. Eu acho que isso é o futuro. Os clubes pararam um pouco com isso, né? Esse fato do regulamento ter sido 28 atletas deu uma brecada nesse processo de revelações, né? Então isso não foi tão benéfico para as categorias de base, não, porque o São Bernardo precisa de um time forte e às vezes você não tem condição de enxertar a molecada. Exatamente. Né? Então tem que ter muita calma, muita paciência, porque o São Bernardo precisa se manter, precisa estar na primeira divisão e às vezes quando as coisas não dão certo, fica complicado para a garotada tomar a frente disso e dar a volta no problema quando acontece. Mas eu acho que o São Bernardo fez um trabalho, junto com o Luiz Fernando, um trabalho social também, né, um trabalho de formação muito importante. Eu fiquei muito orgulhoso de ter feito esse trabalho com o São Bernardo, com o Luiz Fernando, e eu tenho certeza que ele deixou uma base muito boa, né, para o futuro. Eu acredito que assim, tem alguns técnicos, treinadores que passam por equipes e tem uma passagem batida, né? E o torcedor que tem o seu time de coração sabe disso. Mas o Edson Boara, eu tenho certeza que se andar em São Bernardo ou nas outras cidades da região, além do reconhecimento por ter atuado na Seleção Brasileira, no Corinthians, em outras grandes equipes, vai ter o reconhecimento na região ainda maior pelo trabalho que fez com o São Bernardo. As categorias de base, fundamentalmente, eu acho que foi importante, claro que foi importante a conquista da Copa Paulista também, né, Edson? Não, sem dúvida. Para mim foi o título mais importante da minha carreira como treinador, né? Eu comecei como treinador em 98, no Lemense, numa B1, B2, né? Era a última do Campeonato Paulista. E a gente foi seguindo em frente, tivemos muita dificuldade. Eu acho que foi uma base, eu devo ter dirigido hoje na minha carreira já uns 15 clubes, né? Passando pelo Paysandu, pelo Rio Claro, pelo Guaratinguetá, pelo Noroeste, enfim. Se for citar todos aqui vai ficar difícil, mas me deu uma base muito boa, me deu uma experiência. Eu acho que tudo que eu estou fazendo como treinador agora, eu consegui fazer como treinador, como jogador. Porque eu comecei na Ponte Preta com 15 anos, fui, né, passando por fases, né, aproveitando as oportunidades que foram me aparecendo como jogador, e eu consegui chegar em time grande, consegui chegar numa seleção brasileira, cheguei a jogar uma Copa do Mundo, e como treinador eu acho que não vai ser diferente, não é diferente, né? A gente tem que ter uma base, começar bem por baixo, e a gente pegar essa experiência, pegando experiência, dificuldades, para que quando aparecer as coisas boas, você tirar proveito disso. Então, eu acho que não está muito fora do que eu fui como jogador também, e a minha sequência também como treinador. Daqui a pouquinho a gente vai falar do futuro do Edson Boara, mas para a gente encerrar o assunto São Bernardo, para a gente colocar um ponto final, um ponto e vírgula, porque eu acredito que o Boara ele pode falar melhor sobre isso, sai do São Bernardo, ou saiu do São Bernardo com as portas abertas, não é a todo momento que você vê o presidente da equipe chamar toda a imprensa, fazer uma coletiva para dizer o quanto o técnico foi importante. Mas eu queria saber de você, Boara, qual foi o momento que não deu certo, o porquê da saída? Nós tivemos problemas esse ano na formação, né? Tivemos muitas contusões no Campeonato Paulista, né? O ano passado, 2014, nós fizemos uma campanha muito boa, com muita tranquilidade, do começo ao fim ela foi redonda, né? Não classificamos por detalhes, por situações, né, do futebol. Nós fizemos muito mais pontos que a Penapolense e ficamos de fora. O grupo foi mais difícil. Mais difícil, fizemos 23 pontos, né, no campeonato passado, 2014. A Penapolense fez 18 pontos e passou pela chave que estava, né? É o regulamento, não dá para a gente questionar quanto a isso. 2015 foi difícil desde o começo, né? Desde o começo da pré-temporada, nós tivemos muitas contusões na pré-temporada, nunca consegui colocar o time que eu desejava em campo, muitas contusões, uma coisa que eu estou no futebol há tanto tempo e nunca tinha visto tantas contusões. Contusões são normais, de treinamento, né? São coisas que do trabalho, né? Faz parte do trabalho as contusões, mas foi muita coisa. Então a gente não conseguiu fazer um trabalho como foi em 2014. Logicamente nós tentamos de tudo, fizemos bons jogos, jogamos contra equipes grandes, né? E fizemos bons jogos,
mas faltava alguma coisa, né? Os últimos 5 jogos ali, a gente sabia que a mudança, um detalhe, nós tínhamos que fazer um detalhe a mais para mudar o que estava acontecendo. Eu acho que, logicamente, o ideal, o que tinha que ser feito, foi feito a mudança do treinador. Ela surtiu efeito, porque o São Bernardo, nas últimas 5 partidas, com o trabalho do Roberto Fonseca, foi brilhante, muito bom trabalho, um trabalho a curto prazo, foi muito bem feito pelo presidente, pelo Roberto Fonseca, comissão técnica, pelo diretor de futebol, Edgar, né? Edgar Montemor, que fez um trabalho muito transparente também na minha gestão. Eu só tenho que agradecer muito também ao Edgar. Pelo que nós passamos junto, na frente do São Bernardo, foram 2 anos como treinador do São Bernardo. Você sente que você pode voltar, Boara, num outro momento? Olha, o São Bernardo vai completar 11 anos, né? São 11 anos. E eu sinto que eu fui o treinador que mais dirigiu o São Bernardo. Eu devo ter 100 participações à frente do São Bernardo como treinador. Assumi esses últimos 2 anos, né, direto, 2 Copas Paulistas, 2 Campeonatos Paulistas, fui campeão de fizemos um grande campeonato em 2014. E futebol, ele tem voltas, né? Eu acredito que um dia eu possa voltar no São Bernardo. E também espero que eu esteja bem mais maduro, bem mais experiente. Eu acho que tudo isso que aconteceu nesses 6 anos e meio à frente do São Bernardo só me deu força, me deu também tranquilidade de sair do São Bernardo com a cabeça erguida por tudo que a gente passou, pelas amizades que a gente fez, pelo profissionalismo que eu sempre preguei na minha carreira, né? E eu saio feliz, eu saio contente, não saio triste do São Bernardo, não. Fiz grandes amigos aqui, fiz grandes experiências e espero um dia, se for o caso, voltar, mas isso aí, a Deus pertence esse futuro aí. Daqui a pouquinho. O negócio é o seguinte, e depois do intervalo, daqui a pouquinho, vamos falar de seleção brasileira. Edson Boara, o Edson Abobrão, conhece por demais, já esteve na seleção brasileira, que hoje tem mais um compromisso pela Copa América. Em instantes, até já. É isso aí, estamos de volta com o Esporte Mais desta quarta-feira para falar de seleção brasileira. Vamos lá, vamos com imagens do treino de hoje, aquele famoso, importante rachão. Tá aí, seleção brasileira fazendo um rachão, tem um jogo importante. Aliás, imagens de ontem, né? O Brasil joga hoje. Rachão, a brincadeira de ontem, portanto. Pré-jogo contra a Colômbia, às 9 da noite, o Brasil que venceu o Peru no jogo passado por 2-1 e briga aí para dar um passo importantíssimo rumo à classificação à próxima fase. Edson Boara está conosco, já atuou na seleção brasileira e pode falar um pouquinho do atual momento do Brasil. Boara, primeiro, o que você achou da partida diante do Peru? O que você projeta para este jogo de logo mais contra a Colômbia? Bom, eu acho que o Brasil tem um diferencial, né? Chama-se Neymar, né? É o diferencial, não tem como. Eu acho que o Brasil joga em função do Neymar, né? Desde a Copa do Mundo. Eu acho isso não é bom e não é. Né? É bom hoje porque... É muita dependência. É muita dependência. Se você não pode depender de um jogador, se um dia ele não está no seu melhor ou tem uma contusão, como aconteceu na Copa do Mundo, você fica órfão, né? Então eu acho que é uma pena, né, o Brasil hoje ter essa dificuldade. A minha geração de seleção brasileira, que eu fui na Copa de 86, era Zico, Sócrates, Falcão. Para dividir a responsabilidade. Era muita gente, Júnior, Leandro, muita gente, né, e craques, né? Não é, por exemplo, todos mais ou menos do nível do Neymar, Careca. Então... hoje tem essa dificuldade. Eu não sei o motivo, né, de estar essa carência. Talvez hoje em dia nós estamos carentes de referências. São poucas referências, né, em posições. Às vezes você fazer uma referência de um lateral direito, hoje o garoto começa, eu quero jogar como quem? Eu quero jogar eu sou zagueiro, eu quero jogar como que zagueiro. Então a referência hoje, você ter uma referência no futebol está muito complicado.
né? As referências acabam sendo internacionais. Exato, hoje, né? é mais internacional. E nós tínhamos no Brasil, tinha o Oscar, tinha Luizinho, Dario Pereira, que não era brasileiro, mas era um grande jogador. Referências, eu acho que é importantíssimo. A minha vida, que eu segui em frente como jogador e tentei pautar no lado profissional, era referências que eu tinha na Ponte Preta. Minha referência na Ponte Preta era Oscar, era Polozzi, era Dicá, né? Eram grandes, além de grandes jogadores, grandes pessoas, grandes profissionais. Então, eu acho que a referência ela é muito importante. Você precisa ter referência. E nós estamos carentes de referências. Boa sorte. A seleção brasileira, às 9 da noite, enfrenta a Colômbia. Amanhã a gente fala o resultado desta partida. Boaro, para a gente finalizar, como estão as tratativas para você assumir um outro clube? Ou o que você pensa para este segundo semestre? Qual o planejamento do Edson Boaro? Olha, eu tô tranquilo, eu não estou preocupado, desesperado para poder fazer qualquer coisa, de qualquer maneira, de forma alguma. Eu acho que as coisas na minha vida aconteceram sempre com tranquilidade, no momento certo, as coisas acontecem, então eu estou muito tranquilo quanto a isso. Procurei, nesse tempo que eu fiquei afastado do São Bernardo, né, como treinador, nesse tempo todo, que a gente fica 24 horas ligado, eu tinha uma função de diretor, tinha uma função de supervisor técnico e tinha a função como treinador. Eu confesso que como treinador ela é muito desgastante e eu procurei nesses 2 meses que eu saí do São Bernardo cuidar um pouquinho mais da saúde para me pegar gás aí, para poder tocar para frente. Então isso é o principal, você vê como é que estava o Muricy aí no campeonato. Então a saúde, porque ela é muito desgastante, a função do treinador ela é muito desgastante. E não interessa se é do São Paulo, se é do São Bernardo, se é do Mauá, ela tem a mesma pressão sempre. Então procurei cuidar um pouquinho da saúde, mas a partir de agora, nesses 2 meses, a gente vai poder analisar com calma, com tranquilidade, para poder dar sequência na minha carreira. Mas está inteiro? Tá tudo certo? Tudo bem? Tô bem. Eu fiz uns exames agora, eu achei que ia ter algum problema, mas tá tudo redondinho, tá tudo legal. Saúde de menino de 18 anos. Graças a Deus, Léo. Tá bem melhor que muita gente aqui, viu? Que muita gente que inclusive trabalha aqui na TV+. E outros, como o Guina Moreira. Vou te falar, se a gente armar um joguinho, a imprensa, Edson Boaro e amigos da época, vamos falar da Copa de 86 aqui, olha, a gente toma um couro monumental. E é isso aí. Boaro, boa sorte. Obrigado, Léo. Obrigado pela presença Prazer, aqui. Sucesso sempre. Obrigado. Edson Boaro, olha, quando entrou no estúdio eu pensei de fato que era uma miragem, mas está aqui. Charles Bronson do ABC, ele voltou. Obrigado, Boaro. Obrigado. Tudo de bom, sucesso sempre. Prazer. É isso aí, o Esporte Mais de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã a partir das 8h15 da noite. Uma ótima quinta-feira. Tchau.